A paz do Senhor, meu irmão. Seja bem-vindo a mais uma videoaula das lições bíblicas de adulto da CPAD, nesse segundo trimestre do ano 2023, onde estamos estudando a revista que tem por tema Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Nesse trimestre estamos estudando a respeito da família, trazendo vários exemplos bíblicos e extraindo desses exemplos, desses casos bíblicos, lições preciosas para o nosso dia a dia, para podermos construir os relacionamentos em nossa família de forma mais saudáveis, aprendendo com os erros e com os acertos desses personagens bíblicos. E hoje, na lição de número 6, nós estaremos estudando a lição que tem por tema Pais zelosos e filhos rebeldes, que será estudada presencialmente no dia 7 de maio de 2023, nas escolas bíblicas dominicais, e os irmãos estão convidados para participar presencialmente em suas igrejas ou numa igreja Assembleia de Deus mais próxima da sua casa. E hoje estaremos estudando a respeito da história de Sansão e de seus pais, né? Esse trecho se encontra, os textos aí que falam a respeito dessa história de Sansão, da família de Sansão, né? Está ali no livro de Juízes, os capítulos 13 até o capítulo 16 de Juízes, e a gente vai estar aprendendo algumas lições importantes, né? Aqui hoje relacionadas à questão da imprevisibilidade da ação dos filhos em relação ao ensinamento dos seus pais, né? Muitas das vezes as pessoas pensam que os filhos eles vão agir somente de acordo com aquilo que os pais lhes ensinam. E não. O que os filhos farão no futuro em relação ao que lhes foi ensinado é imprevisível, né? A gente vai estar vendo isso na lição de hoje. O texto áureo está em Colossenses capítulo 3, versículo 20, e diz: Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 20. E a verdade prática nos diz: o modo de criar e educar tem impacto no comportamento dos nossos filhos no mundo. Sim, isso daí a gente vai deixar bem claro, né? A educação dos pais, e a Bíblia ela nos mostra isso, tem um impacto no comportamento dos seus filhos. Mas isso nem sempre acontece, não é um caso geral. Como ele diz aqui, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles, né? Então, os filhos, apesar do ensinamento de seus pais, eles podem tomar atitudes ali individuais, né? Eles podem tomar tudo diferente daquilo que lhes foi ensinado pelos seus pais. Então, o texto que a gente vai analisar, na verdade a gente vai fazer aqui uma análise dos capítulos 13 até o capítulo 16 de Juízes, né? Mas a leitura bíblica em classe que o autor propõe está aqui nos capítulos 13 e 14 do livro de Juízes. O capítulo 13, dos versículos 1 ao 7 e o versículo 24, e o capítulo 14, os versículos 1 ao 3. Então os irmãos fazem a leitura, mas eu recomendo que os irmãos leiam aí dos capítulos 13 ao 16, né, onde a gente tem toda a história para ter o melhor entendimento, a melhor compreensão. Então a gente vê, na verdade, nesse assunto de hoje, que muitos pais eles acabam se decepcionando, acabam se frustrando, né, ao verem os seus filhos trilhando aí caminhos errados, diferente daqueles que eles ensinaram para eles, né, e muitos pais acabam se decepcionando ao ver os seus filhos trilhando esses caminhos diferentes daqueles que ele lhe ensinou, né, e a gente vê que, na verdade, há também muita pressão da sociedade sobre os pais, tanto da sociedade leiga, como também daqueles que se dizem estudiosos do assunto, né, que acabam, por muitas das vezes, culpando
os pais, pelas atitudes dos filhos, dizem que os filhos eles só vão fazer aquilo que forem ensinados, aquilo que os pais lhes ensinarem, e até mesmo dentro da igreja. A gente vê que, infelizmente, muitas pessoas dentro da igreja fazendo uso lá do capítulo 22 de Provérbios e o versículo 6, né? Sempre quando a gente fala desse assunto de educação dos filhos, retoma, né, esse versículo, as pessoas sempre citam, e não é errado a gente falar a respeito disso, mas vamos tentar explicar aqui hoje, né? Provérbios 22:6 diz: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele, né? E aí muitos acabam utilizando esse versículo aqui para culpar os irmãos por os seus filhos terem se desviado, por exemplo, da igreja, dos caminhos do Senhor. E aí dizem que a culpa é do irmão, o irmão tendo passado a vida toda ensinando o correto para os seus filhos, e aí por vários motivos, ao longo do caminho, o seu filho decide fazer algo errado, se desviar do caminho do Senhor, e aí os irmãos na igreja passam a culpar os pais, que muitas das vezes não tem a ver com isso, né? Não tem relação com isso daí. E aí isso já pergunta, né? Os filhos, eles podem agir errado, fazer alguma coisa errada, devido a um ensinamento ou a falta de ensinamento, né, por parte dos seus pais? Sim, isso pode acontecer. É justamente onde entra até aqui esse versículo que a gente acabou de ler, de Provérbios 22:6. Por isso a preocupação do pai em instruir o seu filho para que ele faça aquilo que é o certo. Mas veja bem, isso não é um caso geral. Não é porque o filho agiu de forma errada que é consequência de um ensinamento que o seu pai acabou ali lhe dando. Muitas vezes, o filho, por livre escolha, por livre arbítrio, ele toma aquela decisão precipitada. Nós devemos levar em consideração de que existe o livre arbítrio, de que existe a livre escolha, e que os filhos, apesar do ensinamento dos seus pais, podem tomar um caminho diferente daquele que lhes foi ensinado, né? Contrário àquilo que lhe foi ensinado. Foi justamente o que aconteceu ali na família de Sansão, na história de Sansão, que a gente vai estar estudando aqui hoje. Então, a gente vê que Sansão ele nasceu no período dos juízes, né? Um período complicado para a história de Israel, né? Um período difícil, onde eles estavam ali, quando Sansão nasceu, sob o domínio dos filisteus, né? O seu nascimento, a gente pode considerar como um milagre, porque a sua mãe era estéril, né? A sua mãe era estéril, e havia um propósito divino ali na vida de Sansão, no seu nascimento, como a gente vê aqui em Juízes, no capítulo 13, e no versículo 5, no final do versículo 5 diz: e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então esse era o propósito do nascimento de Sansão. Sansão iria ser aquele que começaria a livrar Israel das mãos dos filisteus. Seria um libertador do povo de Israel. Então a gente vê que no capítulo 13 de Juízes, Sansão, a história de Sansão, ela até começa bem. Você vê, foi um nascimento que foi anunciado, um grande propósito, uma grande esperança, expectativa em cima ali de Sansão. E aqui a gente vê que realmente começou realmente muito bem, porque nos versículos de número 24 e 25 do capítulo 13, diz assim, o versículo 24, inclusive está na leitura bíblica em classe, diz que o menino cresceu e o Senhor o abençoou, ou seja, foi abençoado por Deus. E no versículo 25 diz que o Espírito Santo ali o impelia, né? Começou a impelir para ir para o campo em Dan, no caso, o direcionando. Então você vê que realmente Sansão, ele começou bem a sua história. A sua história começou muito bem, né? O que deixa a gente surpreso quando sai do capítulo 13 e passa para os capítulos seguintes e vê as atitudes erradas
que Sansão ele acabou tomando, né? Então a história de Sansão, ela vai nos mostrar que pais tementes a Deus, eles podem educar os seus filhos conforme os caminhos do Senhor, mas devem saber que o temor do Senhor no coração dos seus filhos não é algo hereditário, que passa de pai para os filhos, como também não é possível colocá-lo de forma forçada no coração dos seus filhos. Então, os pais eles podem ser tementes a Deus, ensinar os seus filhos a forma correta, como se deve andar, de acordo com o caminho que o Senhor instrui a seguir, e os seus filhos podem tomar uma decisão contrária, podem fazer o contrário. Isso é livre-arbítrio, isso é livre escolha. Então, aqui na lição de hoje, nós vamos estudar no tópico 1, né, os pais de Sansão, né, e ali o recebimento, ali, por parte deles, da promessa de que haveria de vir um filho que iria começar a livrar o povo de Israel dos filisteus. O tópico 2, nós vamos ver aqui o nascimento de Sansão e sua formação, né, seus pais ensinando. E no tópico 3, a fraqueza de caráter de Sansão, né? A gente vai caminhando aqui nos capítulos de 13 até o capítulo 16 do livro de Juízes, de acordo com o andamento aqui dos tópicos da lição, né? Então a gente vê inicialmente aí no período de Juízes em Israel, que começou com a morte de Josué, né? Quando Josué morreu, e ocorreu aí entre os anos 1375 e 1050 a.C., aproximadamente aí 300 anos, né? Nessas datas aqui, para ser preciso, 325 anos foi o período do juiz, em que pelo menos 13 juízes de diferentes tribos, eles lideraram a nação de Israel. Os juízes eles eram separados para isso, não eram para julgar propriamente, como um juiz hoje no tribunal, né? Eles eram levantados por Deus para liderar a nação de Israel, para geralmente libertar de um jugo ali de algum inimigo, ou mesmo para liderá-los em uma guerra, né? E a gente vê aqui que o último dos juízes foi Samuel. Samuel também foi o primeiro dos profetas, apesar de não estar no livro de Juízes, né? Tem o livro de Samuel. A gente vê que Samuel foi o último dos juízes. Foi onde houve a transição aí do período dos juízes para o período dos reis, né, da monarquia em Israel. E Sansão, ele foi então o 12º juiz em Israel, que é o último juiz no livro de Juízes, né? Então a gente vê que esse período que Sansão nasceu era um tempo difícil, né? Eles estavam ali pecando demais contra o Senhor. Nós vemos aqui no versículo 1 do capítulo 13, assim: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Ou seja, eles continuaram fazendo. Aqui não é que eles deixaram de fazer e voltaram a fazer. Eles fizeram mais, né? No sentido de adição, né? Tornaram, né? Ou seja, eles fizeram novamente o que era mal aos olhos do Senhor, né? E por isso que Deus entregou então nas mãos dos filisteus por 40 anos, né? Como fala aqui no versículo 1 do capítulo 13, né? Eles acabavam fazendo o que bem entendia, né? O que dava na teia, aquilo que era bom aos seus olhos. Como fica bem claro nos versículos, em alguns capítulos seguintes, capítulo 17, por exemplo, de Juízes, versículo 6, onde diz: cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. E também no capítulo 21 e no versículo 25, onde diz: porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos, né? Então nós vemos aqui, realmente, esse povo, eles viviam degradados moralmente e espiritualmente, né? Eles faziam aquilo que bem entendia. Era um período de escassez no meio do povo de Israel e era um período de sofrimento infligido ali pelos filisteus. Então Deus ele acabou tendo misericórdia ali do seu povo
e resolveu levantar um juiz, mais uma vez, para libertá-los do jugo, da opressão dos filisteus, né? Para libertá-los ali das mãos dos filisteus. Então Deus escolhe um casal da tribo de Dan, como a gente vê aqui no capítulo 13, versículo 2, né? Os pais de Sansão, Manoá e a sua esposa que era estéril, né? Então Deus aqui escolhe esse casal para enviar aquele que haveria de iniciar a libertação do povo de Israel da mão dos filisteus, né? Como diz no versículo 5 do capítulo 13. Então a gente vê que a mãe de Sansão, ela era uma mulher estéril, ela não tinha filhos. E aqui a gente vê, então, que o nascimento de Sansão, ele foi um milagre da parte de Deus. Deus, ele operou um milagre por meio ali daquela mulher, né, que era estéril, para o nascimento de Sansão. E essa mulher, que apesar de não ter nome citado, mencionado, a gente chama ela de ou mãe de Sansão, ou mulher de Manoá, esposa de Manoá, a gente vê que ela está numa lista de mulheres ali citadas na Bíblia, que foram agraciadas por Deus. A gente sabe que além dessas que estão citadas na Bíblia, outras também foram agraciadas com Deus com o milagre de ser mãe, apesar de ser estéril. A gente vê outras mulheres, por exemplo, que vieram antes da mulher de Manoá, né? O caso, por exemplo, de Sara, esposa de Abraão, que teve Isaac. O caso de Rebeca, esposa de Isaac, que teve Esaú e Jacó. O caso de Raquel, esposa de Jacó, que teve ali a José e Benjamim. E também após o caso também da mulher de Manoá, é citado Ana, por exemplo, né? Que teve Samuel, e também Isabel, a mãe de João Batista, né? Então ela está numa lista de mulheres valorosas que eram estéreis e que foram agraciadas por Deus para o nascimento de seus filhos. Nós vemos então aqui que os pais de Sansão, né, a mulher de Sansão inicial, a mãe de Sansão, a mulher de Manoá, ela recebeu ali instruções do anjo, né, com relação a esse menino que haveria de nascer. Mas a gente vê aqui no versículo 3 diz, né, que ela iria ter um filho. No versículo 4, nos versículos 4 e 5, ele fala, né, então ali algumas orientações que esse menino deveria seguir. Ele diz: agora, pois, guarda-te que bebas vinho ou bebida forte ou comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Veja que o nazireado de Sansão, ele iniciou ainda no ventre, né? A própria mãe de Sansão não poderia ali chegar até a vinha, né? Então tem que cumprir todo o nazireado, porque Sansão desde o ventre foi separado para ser nazireu, como a gente vê em Números capítulo 6, né? No livro de Números capítulo 6, nós vemos aqui as características do nazireado, daquele que era separado para o nazireu, para ser nazireu. Então aqui a gente vê, por exemplo, que ele deveria se apartar, né, no versículo 3, né, de vinho e de bebida forte se apartará, vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerás de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até a casca, né? Então eles tinham realmente que manter uma distância das uvas, da vinha. Todos os dias do voto do seu nazireado, sobre sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram seus dias, que separou para o Senhor. Santo será, deixando crescer as guedelhas do cabelo na sua cabeça. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se chegará a corpo do morto, né? Então, tem a questão da restrição das uvas, né? Bebida de vinho, de caroço da uva, de casca de uva,
das uvas em geral. O segundo é a questão de não raspar a cabeça. E o terceiro é não tocar em um corpo morto, né? Tanto de pessoas como também de animais, né? Essa era a lei do nazireado, né? Então, Sansão ele foi separado para ser nazireu. Era um voto, né, de pureza. Era um voto em que a pessoa tem que ter autocontrole sobre ali as suas vontades. E também um voto de separação, um voto de santificação. Então a gente vê que devido à situação da nação de Israel sob o jugo dos filisteus, havia uma grande esperança depositada em Sansão. Sansão, ele que pertenceu aí a um grupo seleto que tiveram seu nascimento anunciado, como foi o caso de Isaac, como foi o caso de João Batista e também de Jesus, né? Foram os 3 outros que tiveram seu nascimento anunciado, além de Sansão. Então a gente vê que provavelmente Sansão ele foi educado pelos seus pais, os pais receberam ali do anjo as ordenanças que eles deveriam ensinar para o seu filho, como ele deveria se portar, como ele deveria agir, e provavelmente os seus pais o ensinaram. Tanto que, no final do capítulo 13, como a gente já leu aqui nos versículos 24 e 25, nós vemos que Deus abençoou Sansão. Então Deus realmente estava se agradando ali de Sansão. E o Espírito do Senhor estava o direcionando, impelindo ali, como diz aqui, para ir para um campo em Dan, né? Então, no caso, você vê que havia então aqui a bênção de Deus sobre a vida de Sansão e a direção, o direcionamento do Espírito Santo para a vida dele, para o que ele deveria fazer. E aqui a gente vê então no capítulo 13 que a história de Sansão ela começa bem. Mas no capítulo 14 a gente vê as atitudes erradas de Sansão que contrariavam os ensinamentos que os seus pais tinham dado para ele. Então aqui a gente vê, primeiramente, por exemplo, ele querendo se casar com a mulher filisteia. E aqui a gente vê no versículo 3 que o seu pai e a sua mãe até tentaram convencê-lo de não fazer isso, né? O versículo 3 do capítulo 14 diz: porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos. Então veja, olha só, Israel estava sendo subjugada pelos filisteus. Sansão foi escolhido por Deus para livrar Israel do jugo dos filisteus. E Sansão estava agora tentando tomar uma mulher dos filisteus. Veja só que contraditório com o chamado de Deus na vida de Sansão. As coisas pareciam que iam bem. A esperança estava reerguida. Mas Sansão começa a tomar atitudes precipitadas. E por quê? Por que Sansão queria essa mulher? E aí diz: e disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. E aqui você vê o erro, como a gente falou. Aquelas pessoas estavam fazendo ali o que bem achavam aos seus olhos naquela época. E aqui não foi diferente com Sansão. Ele acabou se precipitando e escolhendo uma mulher que lhe era agradável à vista. Um erro comum a muitos. É bem verdade que à primeira vista a gente se agrada da mulher pela beleza dela, pela beleza exterior. O homem que chegar e disser: não, eu fui ali conversar com aquela mulher porque ela era feia. Fui conversar com ela porque ela não me agradava à vista. Tudo bem a mulher ser bonita e o homem se agradar da mulher. Mas não é somente isso que conta. E veja, a característica principal, a mulher era filisteia. Não era do povo de Israel. Era do povo que Sansão foi chamado para guerrear contra.
para libertar o seu povo de Israel deles. Então veja que realmente era uma situação complicada. João, em sua primeira epístola, no capítulo 2, versículos 15 ao 17, ele diz assim: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, ou seja, o desejo dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Sansão aqui, ele não escolheu fazer a vontade de Deus. Sansão escolheu atender ao desejo dos seus olhos. Aquela mulher era bonita para ele, e ele achou ali por bem tomá-la por esposa, colocando isso acima do chamado que Deus tinha para a sua vida, e desobedecendo aos seus pais. E aqui a gente vê que Sansão, ele começa então nessa desobediência. Vemos aqui em seguida Sansão quebrando duas características, dois requisitos do nazireado. Aqui no capítulo 14, nos versículos 5 e no versículo 10, nós vemos que Sansão, ele acaba, ou melhor, no versículo 5, isso, diz assim: Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Timnate, e chegando às vinhas de Timnate, eis que o filho de leão bramando lhe saiu ao encontro. Então veja que Sansão, ele foi ali pelas vinhas, né? E ele deveria até se afastar daquele lugar, porque ali era um local de tentação para ele. Ele não poderia comer uva, ele não poderia comer caroço, não poderia comer casca, poderia nem chegar perto da uva, para não ser tentado a querer, a desejar a uva. E aqui no versículo 10 a gente vê que Sansão, ele preparou ali um banquete, né? Ali, que costumavam assim fazer os jovens, né? No casamento. Então nós vemos aqui que com certeza esse banquete era regado a vinho, né? A bebida ali da uva, que Sansão não poderia tomar. Então aqui Sansão já quebra o primeiro voto do seu nazireado. E também Sansão quebra um segundo requisito do seu voto nazireado. Nos versículos 8 e 9 nós vemos o seguinte: Depois de alguns dias, voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho, a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. Sansão não poderia tocar em corpo morto. E o que ele faz? Tomou nas suas mãos e foi sanando e comendo. Ou seja, tocou ali, pegou o mel que estava no corpo morto do leãozinho que ele acabou ali matando, né? Então nós vemos aqui que Sansão, ele quebra o segundo requisito do voto do nazireado, né? Outra atitude de Sansão precipitada é que ele acabou agindo por conta própria contra os filisteus, né? Com sentimento, na verdade, de vingança. Ele não buscou a orientação da parte de Deus para saber como deveria proceder. Ele agiu ali contra os filisteus por um sentimento de vingança. Inicialmente, nós vemos aqui que houve aquela... ali no casamento, né, ele lançou um enigma, e aí descobriram, porque falaram com a mulher dele, e ali ele, para pagar as 30 roupas que ele deveria dar para os convidados ali, ele acabou matando 30 filisteus, pegou as roupas deles e deu ali para aqueles homens, e foi embora irado, né? Depois ele volta, ali arrependido, né, trazendo ali um cabrito para sua mulher, e ali o seu pai diz que deu ela para o padrinho. E aí o que a gente vê? Ele oferece, né, a mais nova, e Sansão irado vai-se embora e toca fogo na seara dos filisteus, né? Toca fogo ali na plantação dos filisteus, como a gente vê aqui no capítulo 15 e no versículo 5, né? E chegou fogo aos tições e largou-as na seara dos filisteus, e assim abrasou os molhos com a cega de trigo, as vinhas com os olivais. E aqui a gente vê, então, Sansão despertando agora a ira nos filisteus, que vão ali tirar satisfação
com Sansão. E aqui no versículo 8 a gente vê que ele fere mais alguns filisteus, né? No versículo 8 diz, e feriu-os com grande ferimento, perna juntamente com coxa. E depois ele desceu e habitou no cume da rocha de Etã. E aí os filisteus foram atrás dele, né, para levá-lo. O povo de Judá acaba entregando Sansão para os filisteus. E ali Sansão, ele se solta, né, e acha ali uma queixada e mata com essa queixada 1000 filisteus, né, como a gente vê aqui no versículo 15 do capítulo 15 de Juízes. E achou uma queixada fresca de um jumento e estendeu a sua mão e tomou-a e feriu com ela 1000 homens, né? E aqui a gente vê também, para finalizar, né, essas ações de Sansão contra os filisteus, no capítulo 16, o versículo 3, ele vai ali até a cidade de Gaza, se deita com uma prostituta, e à meia-noite ele sai, arranca os portões da cidade e leva-os ali e faz rebolo, né, ali no cume do monte que está de frente de Hebrom. E aqui a gente vê, então, essas atitudes, né, de Sansão precipitadas, atitudes que ele não orava a Deus, né, em nenhum momento aqui, pedindo a Deus orientação de como ele deveria proceder, de como é que ele poderia ajudar o povo de Israel, de como ele deveria libertar o povo de Israel. A gente sabe que Deus usou Sansão, apesar da sua desobediência, apesar de estar agindo por conta própria, atendendo ali aos seus desígnios, né? Então, ele é aquele que a gente vê o compatibilismo, né? A soberania de Deus, os propósitos divinos e a ação com o livre-arbítrio do homem. Mas apesar disso, apesar de estar cumprindo com os propósitos divinos, Sansão não estava agindo de acordo com a vontade de Deus. Sansão não estava agindo de acordo com o que o Senhor queria. Então ele estava errando. E por estar errando, ele sofreu as consequências. Então a gente vê que Sansão era um homem que era forte fisicamente, mas era fraco moralmente e espiritualmente. Então a gente vê que Sansão ele se deixou dominar pelo orgulho, pelo ego, também se deixou dominar pela luxúria, pela sensualidade. E isso foi fundamental para a queda de Sansão. Então nós vemos que Sansão ele chegou ao ponto aqui na sua vida de achar que Deus ele só usaria ele. Só usaria Sansão. Porque é Sansão quem tem a força, é Sansão quem mata os filisteus, é Sansão quem é dominado possantemente ali pelo Espírito Santo de Deus e tem uma força descomunal. Então Deus só vai usar Sansão. Foi isso que Sansão começou a pensar. E aqui a gente vê que tudo isso porque Deus o usou poderosamente. Daqui a pouco a gente traz uma aplicação em relação também a isso daí para os dias de hoje. Infelizmente muitas pessoas elas pensam assim. E isso não se restringiu somente a Sansão, que era usado por Deus, e achou por certo que aquelas ações, aqueles feitos estavam sendo realizados por ele. Se esqueceu de que era Deus, por meio dele, que estava realizando aqueles feitos para a honra e glória do seu nome. Então Sansão foi primeiramente derrotado pelo seu orgulho, pelo seu ego. Então a gente vê que isso, ou seja, ele se deixando dominar pelo orgulho, tirando Deus do centro da sua vida, fez com que ele subestimasse os seus inimigos, os filisteus. E aqui nós vemos que tudo isso porque ele achava que era forte o suficiente e poderia vencer quem ele quisesse, poderia fazer o que ele quisesse. Não, ele foi o chamado, foi o escolhido por Deus para libertar o povo de Israel, então ele pode fazer o que ele quiser. Foi isso que Sansão achava. Ele achava que nunca iria ser vencido. Esse era o pensamento de Sansão.
Então a gente vê que a força de Sansão não estava onde ele pensava. Sansão pensava que a força estava nele. Mas a força de Sansão, como nós vemos aqui bem claro, no capítulo 16, no versículo 20, onde no final diz, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Que foi no caso em que Sansão foi ali, entregou então, para Dalila, desobedeceu ali, no caso descumpriu, a terceira ordenança do nazireado, que era passar a navalha no seu cabelo, acabou descumprindo isso daí. E aqui nós vemos que Sansão, ele pensava que mais uma vez iria se livrar dos filisteus, porque ele confiava na sua força, mas Deus não estava mais com ele. Após descumprir a terceira ordenança do nazireado, que era não passar navalha na cabeça, ele entregou ali aquele segredo para Dalila, a mulher por quem ele havia se apaixonado. E ali, ao descumprir aquela terceira ordenança, o Senhor se afastou de Sansão. O Espírito de Deus se afastou de Sansão. E a força de Sansão não estava, porque muitos criam uma mitologia, pelos filmes que assistem, pelos desenhos, pelas histórias de Hércules, de Aquiles, de Conan, as mitologias, acabam achando que o segredo da força de Sansão era o seu cabelo. Mas não. O segredo da força de Sansão era a presença de Deus em sua vida. É bem verdade que o cabelo simbolizava a aliança que havia entre ele e Deus. Então, aquele símbolo físico, o cabelo, era um pacto espiritual que ele tinha com o Senhor. E ali ele rompeu esse pacto espiritual. Então não adiantava o cabelo de Sansão, não adiantava. Deus usava Sansão porque Deus tinha um propósito ali na vida dele. Não porque Sansão fosse digno de ser usado por Deus. Mas porque, principalmente pelas atitudes que Sansão tomava, mostrava que ali era Deus mesmo pela sua misericórdia utilizando Sansão para cumprir os seus desígnios. Então veja que a força de Sansão estava pela presença de Deus. Infelizmente, a gente vê que até filmes que se dizem bíblicos, ou desenhos que se dizem bíblicos, ressaltam o fato de que a força de Sansão estava no seu cabelo. Vemos, como eu disse, o cabelo ele tinha, ele tinha esse lado de mostrar o pacto, a aliança do nazireado que Sansão tinha com Deus, e era por causa desse pacto, dessa aliança que Deus fez com Sansão, que Deus concedia essa força a ele para cumprir com o propósito dele de libertar Israel dos filisteus. Mas a força de Sansão estava em Deus. Era Deus quem concedia essa força a Sansão. Tanto é que, enquanto Sansão estava lá nos filisteus, o seu cabelo tornou a crescer. E para muitos até dizem, ali renovou o nazireado com o Senhor. Realmente pode ter acontecido isso. Mas ali não foi somente o cabelo dele crescer e a força dele voltou. De forma alguma. O cabelo dele cresceu. Mas foi necessário que ele pedisse a Deus, orasse a Deus, clamasse a Deus para lhe dar força novamente. Porque a força não estava no cabelo. A força estava no Espírito Santo de Deus na vida de Sansão. É isso que nós devemos entender. Então, por desobedecer a ordenança dos seus pais, as ordenanças do Senhor na sua vida, Sansão, ele sofreu, ele pagou caro por desobedecer a Deus. Cegaram-lhe os olhos, amarraram ele em 2 cadeias e colocaram ele para ficar moendo no cárcere. Levaram depois ele aqui no versículo 20, isso é o versículo 21, versículo 25, diante deles para ficarem zombando de Sansão, ficarem brincando ali com ele,
zombando dele, agora cego. Então veja que as consequências foram duras na vida de Sansão, mas foram consequências do seu pecado, consequências dos seus erros, daquilo que ele fez de errado. Enquanto ele estava agindo, obedecendo a Deus, Deus o abençoava. O Espírito Santo de Deus o guiava. Mas a partir do momento em que ele começou a agir por conta própria, começou a desobedecer a Deus, o orgulho subiu. Então, o pecado, você pode cometer. O pecado, ele pode ser cometido, mas as consequências, elas vêm. Não adianta fugir, não adianta ir para outro lugar. A consequência do pecado, ela vai atrás. Então nós vemos que ao final da sua vida, Sansão, ele orou a Deus. E ali ele pediu a Deus para que ele desse força novamente. Deus deu forças ali para Sansão, para que os desígnios do Senhor fossem cumpridos. E ali Sansão derrubou aquelas colunas ali naquele lugar em que os filisteus estavam. E ali ele matou muito mais filisteus do que durante até a sua vida, né? Então, ali foram cumpridos realmente os propósitos e desígnios de Deus na vida de Sansão, né? Tentando libertar, iniciando a libertação do seu povo, dos filisteus. Então, aqui a gente tem algumas aplicações, né, desse ensinamento aqui da vida de Sansão para os nossos dias, né? Como, por exemplo, o fato de que os pais, eles têm o dever de ensinar os seus filhos, né? Como a gente falou já, Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Também lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 4, mostra que os pais têm o dever de ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. Onde diz assim: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. É dever dos pais educar os seus filhos. Os pais têm a obrigação de educar os seus filhos. Muitos, infelizmente, hoje têm terceirizado a educação dos filhos e não têm assumido o verdadeiro papel de pais. Mas um verdadeiro pai é aquele que educa os seus filhos. E a gente vê que cabe aos filhos obedecer aos seus pais. Inclusive, está no textuário, Colossenses 3:20. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Então você veja que os filhos eles têm que obedecer aos ensinamentos dos pais para que eles possam seguir no caminho correto. Mas nós sabemos também que, infelizmente, por conta da escolha própria, por conta do livre-arbítrio, muitos resolvem trilhar caminhos contrários àqueles que foram ensinados pelos seus pais. E eles serão recompensados por aquilo que eles fizerem. Veja, a gente fala infelizmente, mas é por esse motivo de poder escolher outros caminhos a se seguir, que muitos que foram ensinados errado, ao encontrarem o Senhor Jesus, têm a opção de trilhar um caminho diferente daquele que foi ensinado errado pelos seus pais e passar a agir da forma correta. E aí, se o filho que foi ensinado corretamente pelo pai passa a agir errado, ele vai ser recompensado pelo seu erro. Mas o filho que foi ensinado errado pelos seus pais, se ele passa a agir da forma correta, ao ter um encontro com o Senhor Jesus, ele vai também ser recompensado por aquilo que ele está fazendo corretamente. Como a gente vê no caso, versículo bem conhecido, que é o de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, onde fala da responsabilidade, que ela é individual. Nem os pais vão pagar pelos pecados dos filhos, nem os filhos pelos pais. E também lá em Romanos, Paulo escrevendo a epístola aos Romanos, no capítulo 2, e nos versículos 6 a 8, diz assim: o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna, aos que com perseverança em fazer bem procuram glória e honra e incorrupção, mas a indignação e a ira
aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Então veja que a responsabilidade ela é individual. Se o pai ensinou o seu filho o caminho correto, mas o seu filho decidiu fazer o que é errado, a culpa não é do pai. Ele fica com a consciência limpa. É bem verdade que vai sofrer por ver o seu filho no caminho errado, mas não vai carregar a culpa pelo seu filho. Foi o que a gente aprendeu na história também de Sansão. Uma história que também nos mostra que muitos começam até bem. Por obedecerem a Deus, muitos são abençoados por ele, são guiados por ele. Mas quando se deixam dominar pelo orgulho, a queda ela é inevitável, né? Como a gente vê em Provérbios, no capítulo 16 e no versículo 18, diz o seguinte, Provérbios 16, 18. Diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. E quando também Tiago, no capítulo 4 da sua epístola, e no versículo de número 6, ele diz assim: antes dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Então Deus, ele resiste aos soberbos, os orgulhosos, os presunçosos. Então nós devemos estar sempre vigilantes, como diz Paulo na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Aquele que está em pé, olhe que não caia. Também Pedro, escrevendo na sua primeira epístola, no capítulo de número 5, e no versículo 8 da primeira epístola do apóstolo Pedro, ele diz assim: sede sóbrios, vigiai. Por quê? Com qual propósito nós devemos vigiar? Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então nós vemos aqui que devemos estar sempre vigilantes. Devemos tomar cuidado para que o orgulho não venha tomar de conta. E nós que estamos andando de forma correta, passemos a andar de forma errada. Devemos tomar muito cuidado com isso. Então aqui só ler a conclusão para finalizar a aula de hoje. Diz assim: a presente lição não teve o objetivo de explorar toda a história de Sansão. A gente falou aqui, passando por cima, pincelando, mas de enfatizar a sua chamada divina, sua formação e o desvio de caráter, né? Vimos que, muitas vezes, os pais são zelosos em criar seus filhos no caminho do Senhor, mas, infelizmente, quando alguns deles atingem certa idade, passam a ser rebeldes contra o Senhor e os próprios pais. Nosso propósito é que os pais continuem a ser faróis, como luzeiros que revelam aos filhos rebeldes o quanto equivocados espiritualmente eles estão, orando sempre para que eles voltem ao caminho de justiça do Deus Altíssimo, né? Então nós devemos fazer isso, né? Educar os filhos no caminho do Senhor. Se eles desviarem, oramos para que eles retornem aos caminhos que foram ensinados. Na próxima lição, lição 7, estaremos estudando o relacionamento entre nora e sogra, a história de Ruth e da sua sogra ali, Noemi. Então, a lição de hoje foi essa, né? Espero que os irmãos que chegaram até aqui estão gostando da lição. Peço que curtam esse vídeo, né? Compartilhe também aí com seus amigos, com seus familiares, para que eles possam ser edificados na palavra de Deus. E não se esqueçam, né, neste domingo, participe presencialmente da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.